Não saiam daí. Mas a gente começa o nosso Você Bonita dessa sexta falando das manchas. Meu Deus, como mancha na pele dá dor de cabeça? Espera aí, claro que tem solução. Quem vai contar tudo pra gente mais uma vez? Dr. Marcelo Bellini, dermatologista. Tudo bem, seja bem-vindo. Carol, tudo ótimo, você, Carol? Tudo ótimo também. Sua última participação aqui foi super polêmica. É, dos cílios. Dos cílios? Nossa, o que a mulherada me escreveu, doutor, você não tem noção. Todo mundo querendo que os cílios crescessem. Falei, bom, então tá. Então, cada um procure aí orientações médicas. Aqui a gente só mostrou que existe uma maneira. A gente dá um aperitivo. Isso. Aí em casa, as pessoas, claro, procuram aí os médicos. Tem que ser com orientação, né? Não é? Como a gente explicou aqui. Só que o assunto de hoje também é um assunto muito importante. É impressionante, quando a gente tem uma mancha, me corrija se eu estiver errado, que você deve ouvir isso todos os dias. A gente olha no espelho, só enxerga a mancha. Mas é uma coisa impressionante. Você olha, você acorda, você olhou no espelho, ai a mancha. Aí no outro dia, ai a mancha aumentou. Ai, parece que tá pior. Ai, parece que tá mais escura. Não é isso, doutor? Você sabe que fizeram um trabalho que mostrava o seguinte, o que realmente mais envelhece as pessoas. E mancha é o número 1. Sério? Mais do que ruguinhas. Primeiro foi mancha. Segundo foram, na verdade, a perda de contorno do rosto, né, por causa da flacidez. Perda de volume em terceiro e quarto foram as rugas. Olha isso, então as manchas no final são preocupantes mesmo. Sabe por que a mancha, ela acaba modificando, assim, tendo tanto impacto, né, assim? Porque tudo que a gente enxerga, por exemplo, eu tô te olhando agora, né? A luz bate no teu rosto e vem para os meus olhos. Se você tem uma mancha, a luz bate e fica, não reflete, então não dá aquela sensação de luminosidade para a pele. Entendi, é por isso que quando a gente olha no espelho parece que a gente só enxerga aquela mancha. Exatamente, exatamente. E isso incomoda bastante. E queira ou não queira, a gente que mora num país tropical, todo mundo, quem que não tem uma manchinha na pele, né? Até que todo mundo que se cuida, tudo mais, é lógico, né? Filtro solar é a melhor prevenção. Hoje em dia tem filtros solares cada vez mais bacanas, cada vez mais específicos, né? Então não dá para dizer, minha pele é oleosa, não gosto de usar filtro. Não, cada vez filtros solares mais com toque seco, gostoso, que dá para usar, junto com maquiagem. Então a gente sabe que o índice de radiação do nosso país é alto, praticamente o ano todo, né? Tem que usar, então, todos os dias o filtro solar. Com certeza. Mas, doutor, para a gente começar o assunto, existem vários tipos de manchas, né? Então, assim, quando a gente nota que tem uma mancha, parece que são todas iguais. Mas elas aparecem por diferentes ocasiões. De repente, a pessoa pode ter um melasma, de repente uma mancha de sol. Eu queria que você contasse um pouquinho, então, quais seriam esses tipos de mancha para a gente conseguir identificar? Eu acho que até depois a gente já pode até mostrar também umas imagens, né? Então vamos lá, a gente vai pedindo as imagens. A mais bonitinha, né, que todo mundo falava, são as sardas, né? É mancha, né? É mancha. Então, assim, que belezinha, né? Fala assim, que bonitinho, tem no nariz e tudo mais. Só que a pessoa que tem a sarda, ao longo da vida, o que acontece elas vão aumentando em número, vão aumentando também em pigmento e o que era isolado, né? Um aqui, outro ali, elas começam a se juntar e aí viram uma mancha que não tem um resultado estético bacana. E a gente consegue tratar a sarda também hoje em dia com a luz pulsada, com alguns tipos de laser, clareadores, a gente consegue não retirar totalmente, porque às vezes a pessoa tem uma paciente de consultório e fala assim, doutor, eu posso escolher para você deixar umas 2 ou 3, porque né? Porque é uma identidade, né? Porque a sarda aparece numa idade muito precoce, né? Às vezes até crianças pequenas, né? Mas a sarda também, muitas vezes, ela pode surgir depois de uma queimadura de praia. Vou confessar uma coisa aqui, eu fiz uma viagem de navio há muito tempo e eu descuidei um pouquinho do ombro, eu não tinha nenhuma sarda, formou uma bolinha aqui, algumas bolinhas aqui de sol mesmo, porque viagem de navio, o sol é escaldante o tempo inteiro, né? Aí, depois acabaram aparecendo algumas manchas, então, algumas sardas. Então, a sarda pode ser resultado de uma queimadura solar. Se ela não for resultado de uma queimadura solar, é genética? Sim. Ela tem causa genética, então tem o fator familiar envolvido. Tem, geralmente, pele mais clara, bem branquinha, né? Bem branquinha, o que não se expõe ao sol. Geralmente, mais cedo aparece, ou resultado da queimadura solar. Olha só, então, de qualquer forma, seja uma sarda que vem aí já de uma hereditariedade ou
causada pelo sol, a gente consegue tratar essa sarda. Sim, eu não era dermato na época. Não era ainda. Então, foi um descuido. Foi um descuido. Agora imperdoável, né, doutor? Agora não, agora mancha o currículo, né? É verdade. Mas vamos para a próxima, então. Vamos conhecer um pouquinho mais outro tipo de mancha para a gente conseguir identificar. Existe aquela que a gente chama também de melanose senil ou melanose solar. Tá. A gente brinca e fala assim que é como, às vezes, como se fosse um copo, né? A gente vai se expondo. Acho que essa é o melasma, né? Então ainda não é o melasma, então né? Vamos falar do melasma? Você quer falar do melasma? Então vamos falar do melasma, depois a gente volta. O melasma é o mais, mais comum? É um dos mais comuns para as mulheres. Tá. As mulheres, elas, existem vários fatores que desencadeiam o melasma. Dentre eles, pode ser realmente exposição solar excessiva, pode ser a gravidez, né? Que é um dos cuidados que tem que se ter, porque aumenta muito a quantidade de hormônios, principalmente o estrógeno, e o estrógeno aumenta a sensibilidade da pele à luz, então pode manchar. Entendi. E não só no rosto, o melasma pode acontecer no corpo todo. O melasma ele tem um predomínio no rosto, né? Geralmente centrofacial, né? Pode aparecer aqui, no buço, terrível, no buço, aqui a galera reclama. por contato até de depilação, de irritações. Geralmente aqui na região das bochechas, porque é a área que a gente mais tem o rosto projetado, né? A aerodinâmica do nosso rosto, a bochecha chega na frente. A incidência de radiação é maior na bochecha. Então, centro facial, mas pode aparecer na testa. Tem algumas formas que aparecem no rosto todo. E tem, hoje em dia, você falou bem, o que a gente chama de melasma extrafacial. Às vezes nos braços, aquelas manchas grandes. Então, isso pode, sim, no colo, né? Então, a gente tem percebido, sim, o melasma em outras áreas. Geralmente é associado com pessoas que tomam anticoncepcional também, não é só gestação. Então, o anticoncepcional pode aumentar, né, o risco. Hoje em dia, isso melhorou, porque hoje em dia se usam anticoncepcionais com doses menores, de né? Estrógeno, de estrógeno e tal. Então, com base nisso, você tem uma sensibilidade menor à luz, mas não está livre, vai depender da sensibilidade individual. Os homens também podem ter melasma? Podem Apesar, sim, né, de ser algo também que tem relação com a parte hormonal, eu achei que só as mulheres é mais frequente nas mulheres. A gente até diz numa proporção de 3 mulheres para um homem, né? Impressionante como em tudo a gente leva desvantagem. Não, mas... É sim, doutor. Quando a gente fala de gordura localizada, os homens têm menos gordura localizada. Mas e o abdômen? Olha, tudo levamos desvantagens, né, meninas? Tá vendo? Mancha também na pele. Mas ainda bem que vocês, mulheres, têm uma atitude mais preventiva que os homens. A gente se cuida mais. Cuida mais. Então, aparece geralmente relacionado com o sol, a gravidez, uso de anticoncepcionais, existem alguns medicamentos que também podem estar implicados com o aparecimento do melasma, mas, em geral, é realmente a exposição inadequada. Né? Ao sol. Sabe uma coisa que eu vejo sempre no consultório? Agora tem essa história, eu uso uma base com filtro, cuidado com isso. Troque e comece a usar um filtro com base, é o contrário. Uma base com filtro geralmente é um filtro baixo, é um filtro que não passou por uma série de testes, porque esse produto foi registrado como uma maquiagem. Entendi. E não um filtro solar que passa por uma série de testes para mostrar justamente que tem uma eficácia maior. E quem não quiser utilizar, então, dessa forma, a base com filtro, enfim, seria o filtro com base, né, como você explicou. Exato. Pode usar o filtro embaixo da maquiagem. Filtro e passa maquiagem por cima. Isso também é ideal. Isso é ideal. E o melasma é um problema crônico. Eu brinco com os pacientes e falo assim, olha, a gente vai fazer uma parceria ao longo da vida. Não é para sempre, então, o tratamento. Porque a gente consegue tirar a mancha, mas a informação para produzir a mancha continua ali. Entendi. É como se a gente tivesse a melanina na nossa pele, a gente distribuísse ela como se fosse um tapete. Eu brinco e falo assim, como se fosse um edredom debaixo da nossa pele, né? De uma forma uniforme. E o melasma é como se a gente tivesse umas ilhas, pegasse o edredom e juntasse, assim, formando um amontoado de pigmento. Então, o que era contínuo, que dá a cor da nossa pele, o nosso tom, contínuo, né? Pontinhos de melanina, vira uma ilha
que é o resultado da mancha. E por isso que escurece, porque como se tivesse aglomerado. Aglomerado o pigmento. Só que, tudo bem, então o tratamento, esse melasma pode voltar após um tratamento, mas o que seria um tratamento hoje satisfatório, com resultado bacana para cuidar do melasma? A gente começa, assim, tem passo 1, dependendo da extensão, da gravidade, da profundidade do melasma. Tem um que é mais superficial, tem um que é um pouco mais profundo. A gente vai escolher o tratamento de acordo. Mas, em geral, a gente começa com fórmulas noturnas, clareadoras e muito filtro solar. Fórmulas via oral, à base de resveratrol, que é derivado do vinho, piquenogenol, polipódium, leucotomos, que são substâncias, são princípios ativos que aumentam a defesa, a capacidade de defesa da nossa pele contra a radiação. Então, também via oral. Não substitui o filtro, mas é um complemento. Então, o ideal é começarmos justamente com fórmulas tópicas, né, aplicadas à noite, cremes ou géis, tal, dependendo do tipo de pele, filtro solar e essas fórmulas via oral. Esse é o passo 1. Se a gente vir que o resultado não está sendo tão satisfatório, a gente vai associar peelings de clareamento, onde a gente tem... o que é um peeling? É basicamente como uma fórmula clareadora, só que com concentrações muito mais altas. Vai provocar um pouco de descamação, irritação na pele, para que a pele também se recupere. Então, são feitas sequências e o uso domiciliar. Também, então, usa em casa, à noite e junta com o peeling. Mas isso vai privar a pessoa de tomar sol? Então, assim, estou fazendo um tratamento para o melasma. Não posso tomar sol de jeito nenhum? Não pode. Não pode? Não pode, porque pode até piorar. Porque se você tirou... Vamos entender que aquela ilha de pigmentação, o que ela é? Ela justamente é uma defesa também da pele. Entendi. Houve uma agressão para a pele e a pele respondeu produzindo mais pigmento. É como se ela blindasse dessa agressão. Tá bom. Então, eu brinco, falo que é como se a gente tivesse aberto um guarda-chuva na pele para proteger as partes mais internas. Então, se você expor ao sol. Exatamente. Se você ficar realmente, durante o tratamento, está proibido o sol. Tá, isso é importante saber. Vamos aproveitar e fazer uma perguntinha que chegou no nosso e-mail, responder uma perguntinha? Vamos lá, vamos ver de quem que é, olha lá, na tela. Lígia, um beijo pra você. Sou negra e tenho herpes nos olhos. Toda vez que a herpes estoura... é que tá um pouquinho longe, tá um pouquinho pequenininha a letra. Manchas, fica manchada. Ai, obrigada, Mosquitinha. Fica manchada a minha pele. Como prevenir? Lígia, um beijo pra você. Então, qual é essa relação, doutor? O ideal é que ela realmente tenha um controle do herpes, né? Prevenindo o herpes, porque não adianta ficar enxugando gelo, né? Ela vai ter, se a mancha se a mancha é resultado do herpes, tem que prevenir o herpes. Hoje em dia existem uma série de medicamentos, tem até um aminoácido que se chama L-lisina, que tem esse efeito justamente aumentando as defesas do organismo contra o herpes. Entendi. Então tem essa relação de ficar uma mancha mesmo depois que essa herpes desaparece. Então, porque pelo que ela falou, o tipo de pele dela é uma pele morena, uma pele mais escura, e às vezes qualquer machucadinho na pele pode ficar uma mancha, né? Que é uma cicatriz, não deixa de ser uma cicatriz, hipercrômica, mais escuro que o tom basal da pele. Entendi. Então tem que prestar atenção e cuidar. Prevenir o herpes e daí depois começar a usar fórmulas clareadoras que geralmente já conseguem resolver. No local. Exatamente. Vamos então para mais uma perguntinha, para dar tempo da gente responder algumas aqui. Vamos lá, vamos ver de quem que é na tela. Adriana, um beijo para você. Como se livrar das manchas de acne? Grande pergunta. Eu acho que se bobear a gente tem imagens aí. A acne é complicada, A acne, ela acaba sendo... às vezes tem cicatrizes e a gente tem que fazer peelings, às vezes fazer lasers, às vezes fazer preenchimento para tirar o relevo. Então, tem uma série de tratamentos específicos para acne. Então, no caso da acne, por exemplo, mesmo que aquela pessoa não tenha tentado tirar a acne espremido e tal, deixado, a pele ainda assim pode ficar com manchas? Sim, pode. E às vezes se a pele for morena, né, ela pode ficar até com mancha escura. Tem uma coisa legal para falar que assim, hoje em dia chegam no consultório os pacientes falando assim, doutor, eu tô com essa mancha, quero fazer um laser. Às vezes, melasma, lembra que a gente falou passo 1, passo 2, por quê? Porque hoje em dia está comprovado que em 30% dos pacientes que fazem laser para melasma, especificamente para melasma, eles acabam piorando do melasma. Logo depois, então é uma carta na manga, mas não é a primeira escolha. Entendi. Tem que fazer o passo 1,
Se não funcionar, associa os peelings, não funcionou, aí sim vai para o laser. Porque ele pode, naquele momento, piorar e depois passar a diminuir a mancha. Porque ele gera um aquecimento da pele, gerando esse aquecimento pode piorar a mancha. Entendi. Mas tem um tipo de mancha, que é a melanose, acho que a gente até tem umas fotos aí, que são vamos mostrar, então, vamos fechar com a melanose? Só para mostrar o que é o... acho que a gente tem aquelas manchinhas da mão, do rosto, que aparecem em pessoas que até... são bem clarinhas, mas ainda assim a gente percebe que são manchas. Elas são separadinhas, né? Porque o melasma é uma mancha extensa, né? E a melanose, elas são pontiformes. Essa sim tem indicação de laser. E essa é o que eu estava falando do resultado do enchimento. A gente vai tomando só ao longo da vida, de repente as últimas doses, o último verão, transborda, né? Então, aparece geralmente numa idade um pouco mais avançada. Tudo vai depender de quanto que a pessoa se expôs com o sol ao longo da vida, né? Mas, em geral, depois dos 50 anos. Então, 50, essas manchas, que são as que a gente está mostrando essas na mão, no rosto, essas têm indicação realmente de laser. Aí tem uma série de lasers. Legal. Essa é... Assim, é a primeira indicação. Primeira indicação, laser direto. O que eu acho legal e acho que fica pra gente como conclusão é assim. Tem que cuidar, percebeu? Tá incomodando? Não vamos deixar crescer, né? Não vamos deixar aumentar essa mancha, não vamos deixar te incomodar tanto. Tem hoje tratamento, olhou no espelho, só enxergou a mancha, procure um dermatologista, né? Que, claro, vai te dar todas as orientações e vai fazer o tratamento correto, né, doutor? Com certeza. Ninguém precisa ficar com essas manchas aí pro resto da vida. A pele luminosa. Luminosa, mas não é fácil, cuidar da pele não é fácil. Quero te agradecer, obrigada, doutor. Beijo. Volte logo. Parabéns, depois da gestação, zero. Eu tô vendo aqui zero de mancha. É maquiagem, doutor. Não, zero de mancha, zero. Não, até que eu me cuidei. Eu fui uma chata na gravidez, doutora. Eu me cuidei com tudo. Eu cuidei com a pele. Né, Lilzinha? Eu me cuidei bastante. Mas agora, que não dá mais tempo de cuidar tanto. Deixa eu agradecer mais uma vez, doutor Marcelo Bellini, dermatologista. Se você tiver aí qualquer dúvida, você pode acessar o site www.sua.pele.blog.ol.com.br. Então pode colocar Lembra que é mais fácil? É mais fácil. Google. Colocou lá no nosso sitezinho de busca, Sua Pele. Já aparece. O blog. E aí você entra em contato com o doutor para tirar todas as suas dúvidas. E tem informações de manchas, tem um monte de coisa legal. Isso é importante. Essa semana nós estamos falando do frio, né? O seco e o frio, né? Porque tá... A pele fica toda enrugada. É péssimo. Volta para falar, então, numa próxima? Com certeza. Pra gente ver como cuidar dessa pele nesse período? Com certeza. Obrigada, super doutor. beijo. Obrigado Adoro quando você vem. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Olha que bom tudo. Final de semana. Ai, para você também. Bom, né? Sexta-feira é tudo de bom. Ai, que delícia. Agora, sabe qual é a